Governo corre para liberar mais de 7 bilhões de reais em emendas em meio às articulações para aprovar o pacote de corte de gastos antes do recesso parlamentar. O presidente Lula postou um vídeo andando pelos corredores do hospital onde está internado há 4 dias. Supremo Tribunal Federal formou maioria e condenou o ex-deputado Roberto Jefferson a 9 anos em regime fechado. Ex-secretário de Turismo da Argentina foi baleado no Rio de Janeiro após entrar por engano em uma comunidade dominada por traficantes. Jogada de mestre, Donald Trump convidou o líder chinês Xi Jinping para sua posse no dia 20 de janeiro. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é eleita pelo 3º ano seguido a mulher mais poderosa do mundo. Polícia Federal investiga o prefeito de Duque de Caxias, 12 vereadores e a filha do maior traficante do Rio, Fernandinho Beiramar. E uma entrevista exclusiva com o deputado federal do União Brasil de São Paulo, Davi Soares. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo negocia com relatores de projetos que tratam do pacote fiscal para evitar que as medidas sejam desidratadas durante a votação, principalmente na Câmara dos Deputados. O Partido dos Trabalhadores do presidente Lula resiste a alterações nas regras de pagamento do abono salarial e do benefício de prestação continuada. O governo do presidente Lula já acredita que o pacote fiscal será aprovado na semana que vem, tanto na Câmara como no Senado, e trabalha para evitar que as medidas sejam desidratadas durante a votação, principalmente na Câmara dos Deputados, com mudanças que acabem reduzindo o impacto nos próximos 2 anos, calculado pela equipe econômica em cerca de 70 bilhões de reais. Há resistências, por exemplo, nas mudanças de alguns pontos de benefícios sociais. O PT resiste a alterações nas regras de pagamento do abono salarial e do benefício de prestação continuada, o BPC. Em contrapartida, lideranças do governo na Câmara acreditam que os 3 relatores estão alinhados e vão evitar a desidratação. Além disso, técnicos vão passar os próximos dias negociando com eles. Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, o relator da proposta que restringe o crescimento real do salário mínimo a 2,5% por ano, Átila Lira, do PP de Alagoas, relator da matéria que trava as desonerações tributárias em caso de déficit, e Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará, relator da PEC que muda o abono salarial e o BPC. O governo entende que o projeto de lei complementar do pacote está mais maduro e será o primeiro a ser votado. O relator deputado Átila Lira iria apresentar seu parecer já na quinta-feira, mas adiou com o cancelamento da sessão. Para ele, o ponto de maior dificuldade é a proposta de limitar a compensação de créditos tributários, caso o governo tenha registrado déficit primário no ano anterior, ou seja, não tenha arrecadado recursos suficientes para pagar suas despesas primárias. Se isso ocorrer, o Poder Executivo poderá baixar a portaria para obrigar o parcelamento em no mínimo 60 meses, 5 anos, do abatimento de créditos superiores a 10 milhões a que as empresas têm direito. Hoje, esse desconto é automático no mês seguinte. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou ser plenamente possível votar as matérias pendentes na próxima semana, inclusive o pacote de corte de gastos. Ele afirmou ainda que a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e apelou a projeto de lei orçamentária podem ser colocadas em votação na próxima quinta-feira, quando espera convocar o Congresso Nacional para a derrubada de vetos do presidente da República. É claro que um tema desse, colocado para o crivo do parlamento há algumas semanas, nos impõe uma grande responsabilidade de agilidade, de poder tratar de temas tão relevantes, tão importantes como nesse pacote, num curto espaço de tempo. Óbvio que nós estamos hoje mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Quero crer que esse é o sentimento da Câmara dos Deputados e afirmo que é o sentimento do Senado, nosso desejo de apreciação
desses projetos que foram apresentados inicialmente na Câmara dos Deputados e que cabe ao Senado revisar. Por outro lado, o Palácio do Planalto afirmou que já pagou quase 1,76 bilhão dos 6,8 bilhões de emendas parlamentares que estavam represados devido às decisões do Supremo Tribunal Federal exigindo mais transparência à rastreabilidade nos repasses. Com isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também acredita ser possível avançar com as matérias na próxima semana. Está havendo reunião da equipe técnica com os relatores designados, mas as coisas estão andando bem. Do meu ponto de vista, eu penso que as coisas estão andando bem, as pessoas estão compreendendo melhor as necessidades de ajustar redação para evitar judicialização, evitar que o programa não atenda aos seus objetivos. Estamos tirando dúvida, se precisar melhorar a redação, vai ser melhorada a redação. Mas o objetivo é cumprir as metas estabelecidas na divulgação. E nós estamos confiantes que nós vamos alcançar aqueles valores. A votação das medidas de ajuste fiscal que atingem as Forças Armadas deve ficar para 2025. O governo federal pretende enviar projeto de lei específico ao Congresso Nacional neste ano, mas já admite que uma tramitação na próxima semana é pouco provável. O projeto acabou atrasando após a divulgação de um vídeo produzido pela Marinha com críticas ao discurso sobre privilégios dos militares. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria se irritado com o conteúdo, divulgado um dia após reunião com as Forças Armadas para costurar um consenso sobre a reestruturação das carreiras. Segundo assessores do governo, o vídeo levou as negociações para a estaca zero e atrapalhou a elaboração da proposta. Para integrantes da equipe econômica, os projetos de lei e a proposta de emenda constitucional são mais importantes neste momento, até porque o governo federal precisa aprovar neste ano a PEC para prorrogar a desvinculação de receitas da União. O impacto nas contas públicas da reestruturação das carreiras militares é considerado pela equipe econômica menor do que o das demais medidas que já tramitam no Poder Legislativo. Apesar da pressão das Forças Armadas, o governo federal deve manter a decisão de que a partir de 2032, todos os militares só poderão passar para a reserva remunerada com a idade mínima, de 55 anos de idade. As Forças Armadas tentaram negociar para que a idade mínima de 55 anos para a passagem à reserva fosse adotada apenas para militares que entrassem na carreira a partir de 2025. O impacto anual previsto é de 2 bilhões de reais. Nas palavras de assessores do governo, é uma medida mais moralizante do que econômica. O presidente Lula foi transferido da UTI para a unidade semi-intensiva. Pouco depois de ser transferido, o chefe do executivo brasileiro postou um vídeo andando pelos corredores do hospital. De acordo com informações divulgadas pela equipe médica, o presidente pode ter alta no início da próxima semana. Em uma mensagem publicada em seu perfil na rede social X, o presidente disse que está firme e pediu para que a população fique tranquila. Ele também agradeceu por todas as orações e palavras de conforto que recebeu nos últimos dias. A mensagem vem acompanhada de imagem de Lula caminhando pelos corredores do hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internado desde a madrugada do dia 10 de dezembro. Ao lado do neurocirurgião, Marcos Stavali anda e brinca com o médico. O hospital divulgou novo boletim médico informando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores. O presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo professor Dr. Roberto Calil Filho e pela doutora Ana Helena Germoglio. Ontem, Lula passou por novos exames e no início da noite foi retirado o dreno intracraniano que havia sido colocado na última terça-feira. Segundo os médicos, o procedimento ocorreu sem intercorrências. Pela manhã, o presidente foi submetido a um procedimento endovascular, embolização da artéria meníngea média. A intervenção foi feita para minimizar o risco de que pequenas artérias da meninge do presidente voltem a sangrar no futuro.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria na condenação a 9 anos em regime fechado para o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele foi acusado pelo atentado ao exercício dos poderes, calúnia e homofobia. O ex-deputado está preso desde outubro do ano passado, depois de disparar 42 vezes contra agentes da Polícia Federal que cumpriam uma ordem de prisão contra o político no Rio de Janeiro. O STF formou maioria e determinou a prisão do ex-deputado em regime fechado de 9 anos, 1 mês e 5 dias. Além disso, o magistrado fixou o pagamento de no mínimo R$200 mil por danos morais coletivos. 7 ministros votaram na condenação do ex-deputado. Entre eles, Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que foi o delator do caso. Cristiano Zanin e Edson Fachin, por sua vez, divergiram dos outros ministros quanto à pena, por entenderem que a parte dos crimes haviam prescrito. Os ministros deliberaram por 5 anos, 2 meses e 28 dias de prisão para o ex-deputado. Já André Mendonça e Nunes Marques divergiram, argumentando que o Supremo não teria, na visão deles, competência para julgar o caso, que deveria ser enviado à primeira instância. Roberto Jefferson responde à incitação ao crime, atentado ao exercício dos poderes, calúnia e homofobia. O julgamento aconteceu em plenário virtual que começou nesta segunda-feira e terminou hoje. Roberto segue preso desde o ano passado, quando trocou tiros com agentes da Polícia Federal por descumprir a regra que determinava a proibição do uso de redes sociais. Jefferson havia publicado um vídeo com ofensas a Carmen Lúcia, do STF. E a seguir você vai ver que o governo não tem condições técnicas de impedir uso do Bolsa Família em bertes, é o que afirma a Advocacia Geral da União. E você vai ver também uma entrevista exclusiva com o deputado federal do União Brasil de São Paulo, Davi Soares. A combinação de bebida alcoólica e direção é algo muito perigoso, porque o álcool afeta a capacidade de dirigir, colocando em risco a vida do condutor e de outras pessoas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que obriga o motorista alcoolizado a indenizar a família da vítima que sofreu um acidente e faleceu. O projeto é do deputado federal Davi Soares, do União Brasil de São Paulo, que é o nosso entrevistado de hoje. Deputado Davi Soares, o que estabelece esse projeto? Jaqueto e todos os amigos telespectadores, a pessoa infelizmente hoje está indo para o seu trabalho, está conduzindo o seu carro e ela, por irresponsabilidade, por exemplo, um infeliz que na Salim Farim Maluf acelera o seu carro mais de 200 por hora, um carro importado, potente, e simplesmente passou por cima de um rapaz que estava trabalhando no aplicativo, 4 e pouca da manhã, e perde a sua vida. A família depende daquilo ali, é o ganha-pão daquela família. Hoje, essa pessoa, assim que passar no Senado e tornar-se lei, essa pessoa vai ser obrigada, ela vai ganhar, entre aspas, de presente alguns dependentes, que é a família que perdeu aquele que mantinha ela. É uma pensão. Exatamente. Falei, você tirou a família, então você vai compensar essa família que perdeu o seu ganha-pão através do seu genitor, você vai cuidar delas a partir de hoje até o final da vida delas. O propósito inicial do projeto é esse. Então estabelece justiça à família da vítima. É o mínimo, porque não dá para se devolver a vida. Se desse, seria ótimo, mas não dá. Então você, no mínimo, uma compensação financeira mensal a essa família que perdeu ou o pai, ou a mãe, ou o filho. Então o senhor está propondo um basta à impunidade e à falta de responsabilidade no trânsito. A pessoa pensar 10 vezes, bebi, não posso dirigir. Chame um aplicativo, chame um táxi ou vá de carona, mas não dirija, porque vai ser grave o que está esperando por você. Chega a ser assim, a estabelecer um mínimo de álcool ingerido, qualquer nível alcoólico? Bebeu, não pode dirigir. O senhor também apresentou um projeto que proíbe provedor de internet de tarifar plataformas de conteúdo por uso intensivo da rede. Na prática, o que é que isso significa para o consumidor? Significa que as operadoras, quando assumiram a rede no Brasil, elas montaram a rede de fibras e tal. Isso não é de graça. Quem passa, consome, vamos dizer, o espaço deles, eles pagam uma taxa. Vamos resolver aqui
maneira rodoviária. Você vai para São Paulo a Campinas, você pega a rodovia dos Bandeirantes, uma rodovia muito boa, e você paga 2 pedágios até lá. Todo mundo paga um pedágio, paga uma taxa para poder usar. Eles querem simplesmente retaxar aquele que está transportando o seu carro ali, está transportando ouro, ou minério, ou dinheiro. Não, você está transportando ouro, você vai pagar uma taxa especial. Eu falei, por quê? Já que você já estabeleceu qual é a taxa. O problema, Jaqueto, não é taxar ou não taxar. O problema é que as Big Techs, vamos dizer, a Google, a Meta, né, a YouTube e outras, elas não vão assumir esse ônus sozinho. Elas vão repassar para o consumidor. Essa é a questão. Eu não tenho nada contra as teles. E até, inclusive, temos argumentado, prove-me que isso não vai chegar à ponta final, porque isso pode ser mexido. E até hoje não apresentaram um estudo que diga, não, isso pode ser assumido, existe um lucro exorbitante, enfim. Até hoje, isso é uma matéria que está sendo debatida muito a sério no Parlamento Europeu e que nós avançamos a aprovar aqui, é uma proteção ao consumidor de usar a sua rede social pagando o que ela paga hoje sem excesso. O que desejam, então, os provedores de internet? Restringir a concorrência ou prejudicar a inovação da internet seria uma das consequências? Eu quero crer que eles estão vendo o modo de negócios deles mudar com o tempo. Quando eles assumiram e venceram as licitações que assumiram a Telebrás e outras, e obviamente a rede de cabos, a internet era uma realidade, hoje é outra realidade. Nós estamos falando de final dos anos 90, que começou todo esse processo de privatização. E obviamente que um novo negócio surgiu. Ninguém hoje faz negócio no Brasil sem o mínimo entrar num aplicativo ou confirmar. Né? Hoje a gente vota pelo aplicativo, enfim. Eles começaram a ver a utilização da sua rede sendo tomada por um concorrente que usa a rede deles sem pagar nada, mas paga. Essa é a questão. Na minha opinião, eles perderam o time e estão desesperados por mais receitas. O senhor tem boas expectativas de aprovação? Qual que é o rito agora de tramitação na Casa Legislativa? O rito normal seria agora a Comissão de Constituição e Justiça e obviamente, o Senado, que ele é um projeto conclusivo. Obviamente que há grupos que não estão interessados nisso, que servem os interesses das grandes teles, que eles vão querer, vamos dizer, alongar o debate para mais comissões e que vá para o plenário. Enfim, está na mão hoje do presidente da Casa, o Arthur Liro, já dialoguei para ele da importância da gente avançar esse processo, da gente segurar os direitos dos consumidores e, aviso a vocês, se a coisa não dá por isso, é porque existem deputados que não estão interessados no bem do consumidor. Eu quero aproveitar esse momento para lhe perguntar sobre um projeto de idosos. O senhor já está trabalhando para beneficiar os idosos de todo o Brasil. Como que é isso? Na verdade, existem hoje leis de captação de recursos na área musical, na área cultural, como conhecido Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, que são instrumentos excelentes, eu acho que devem mesmo existir. Mas ninguém nunca pensou em algo para construir, manter asilo, trazer a população idosa, capacitar ela. Não existe um instrumento hoje no Brasil. Eu falei, com a população crescente, e volto a falar para vocês, grande parte delas estão sendo abandonadas nesses asilos, por filhos que não têm condição, às vezes são idosos que tiveram um filho, e torna-se impossível para o filho dar atenção, contratar um cuidador, ou 2 para ficar na casa e trabalhar e ganhar ao mesmo tempo. Ele simplesmente, entre aspas, joga lá no asilo e assim faz. Grande parte dos asilos precisam, N situações, desde comprarem fraldas a equipamentos, enfim, depende de doações. Grande parte daqueles lá, e grande parte da população está envelhecendo, não vai ter condição de ficar num asilo. Que aquilo se torna um local de excelência, como são nos asilos norte-americanos, nós podemos fazer aqui. Há grupos no Brasil que vão se interessar em investir na população idosa, porque ele vai ter uma dedução do seu imposto de renda. Eu não estou falando de empresas pequenas, estou falando de grandes grupos que com certeza vão ser mobilizados, tocados, falar, eu também posso investir, ajudar a população idosa, porque foram jovens como a gente um dia, como nós seremos idosos um dia. Eu vou também querer ter a proteção do Estado. Foi pensando nessa situação que eu estou criando, vamos dizer assim, um fundo de investimento para a terceira idade. Estamos chegando no recesso parlamentar, daqui a pouco estaremos lá. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço desse ano legislativo. Foi positivo para os brasileiros? De certa forma, sim, né?
porque nós aprovamos a reforma tributária, que é o maior projeto de mais de 30 anos no Brasil, que vem a colocar ordem na casa. Estamos simplificando hoje as questões tributárias dos impostos federais e estaduais em dois, na CBS e na IVS. O imposto de valor sobre produtos e serviços, acabando com aquela competição fraticida, que um Estado oferecia isso, outro oferecia menos, enfim. Hoje vamos estar dando um equilíbrio. Em 8 anos, quando ela estiver plena, até 2033, nós vamos ver o Brasil muito mais organizado de maneira tributária que existe hoje. E, obviamente, resta-nos ainda tocar em problemas muito sérios, como a reforma administrativa, sim, que da nossa parte do Congresso queremos fazer. Mas o governo aí, vamos dizer assim, além de estar trabalhando mal com as finanças, ainda não viu o gesto do governo verdadeiramente avançar. O Estado brasileiro é muito grande e ele precisa ser diminuído. Deputado Davi Soares, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Venha outras vezes. Um bom trabalho e até a próxima. Muito obrigado e, de antemão, feliz festas a todos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar está considerando permitir que as empresas que oferecem planos de saúde possam reajustar as mensalidades mais de uma vez durante o ano. A proposta ainda está sendo discutida, mas o aumento poderia impactar no bolso dos consumidores. Por ano, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autoriza o reajuste de mensalidades dos planos de saúde, levando em conta a inflação dos serviços médicos, os medicamentos e as tecnologias hospitalares. Pelo mesmo motivo, as operadoras dos planos de saúde pediram para a agência considerar a possibilidade de permitir que esse reajuste ocorra mais de uma vez ao ano. A situação poderia impactar os consumidores que enfrentariam aumentos mais frequentes nas mensalidades, dependendo da situação financeira das operadoras. A proposta ainda está sendo discutida. Para ser aprovada, a ANS deverá realizar uma análise mais profunda sobre a situação. As empresas terão que apresentar suas dificuldades financeiras durante 3 anos consecutivos, mostrando as dificuldades para manter os serviços sem o suporte da proposta dos ajustes mais frequentes. A Advocacia Geral da União enviou um recurso ao Supremo Tribunal Federal afirmando que o governo não tem condições técnicas de impedir o uso do Bolsa Família em bets. Em novembro, o STF determinou que o governo adotasse mecanismos para impedir esta prática. A Advocacia Geral da União afirmou em recurso ao Supremo Tribunal Federal que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas capazes de pedir o uso dos recursos do Bolsa Família para pagar apostas esportivas online. Em novembro, o ministro Luiz Fux determinou então que o governo criasse mecanismos para impedir que o dinheiro do programa social, que é voltado às famílias de baixa renda, de menor renda, no país, fosse então desviado para atividades de risco como as bets virtuais. A decisão, inclusive, foi confirmada em votação unânime pelo plenário do próprio Supremo Tribunal Federal ainda em novembro, mas agora então a AGU pede que o tribunal esclareça alguns pontos desta determinação. E aí a AGU pontuou o seguinte, neste recurso de 8 páginas, que argumenta que as contas então bancárias, por exemplo, do Bolsa Família, não são usadas apenas para o benefício, ou seja, recebem dinheiro de outras fontes. O governo também, segundo a AGU não teria como microgerenciar os gastos de cada família para saber para onde vai o dinheiro recebido, e que o governo então também não pode passar para as bets a lista de beneficiários, e que mesmo então se vetasse todos os cartões de débito, o governo não teria como impedir pagamentos por Pix ou cartões pré-pagos que também poderiam ali usar dinheiro do próprio Bolsa Família. Em outubro, antes mesmo da decisão então do STF, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a anunciar que o uso do Bolsa Família para apostas seria proibido. Na época, entretanto, o governo ainda tentava elaborar esta medida. Um outro ponto importante é o seguinte, que segundo a pasta, então, as contas bancárias que recebem o Bolsa Família não são fechadas para outros recursos, ou seja, as famílias podem usar o mesmo cartão para movimentar o dinheiro que ganham como autônomos ou até mesmo empregados informais, é o que alegou ali o Ministério. O Ministério também cita um estudo do Banco Mundial que aponta que 83% dos homens e 41% das mulheres que recebem Bolsa Família estão ocupados, ou seja, tem alguma fonte
fonte de renda. É importante destacar o seguinte, né, que esse pedido da Advocacia Geral foi protocolado na noite desta quinta-feira, né, e deve então ser analisado por Fux, que pode decidir sozinho, monocraticamente, ou então submeter o tema novamente a plenário. Portanto, não há prazo ainda para que uma decisão seja tomada. O Banco Central aprovou hoje algumas melhorias significativas no sistema bancário. Uma delas é a possibilidade de quitar rapidamente as dívidas de boletos bancários via Pix. Tradicionalmente, os boletos eram pagos em agências bancárias, transferências ou em caixas eletrônicos. O processo era demorado. Agora, os boletos terão a possibilidade de incluir um QR Code na hora do pagamento. O sistema é similar ao código de barras e o valor será transferido imediatamente. A outra novidade é o boleto dinâmico. A inovação tem o objetivo de facilitar e aumentar a segurança das transações bancárias. Os dados do documento poderão ser alterados automaticamente de acordo com o contexto da transação. A resolução entrará em vigor em fevereiro do ano que vem. Segundo o Banco Central, o novo modelo de pagamento tem o objetivo de modernizar as transações financeiras e trazer mais agilidade e conveniência. O dólar à vista fechou em leve alta nesta sexta-feira. Os investidores seguiam demonstrando receios com o cenário fiscal do país, mesmo com o leilão de 845 milhões de dólares do Banco Central, quando a moeda americana atingiu sua cotação máxima de R$ 6,07. O dólar encerrou o dia em alta, de 0,43%, e a cotação ficou em R$ 6,03. E a Bolsa de Valores ficou em baixa, chegando a 1,13%, aos 124.612 pontos. O projeto de lei que bane os celulares das escolas, que foi aprovado no estado de São Paulo, agora também tramita no Congresso. Contudo, o projeto no parlamento tem leis mais flexíveis em relação ao armazenamento do aparelho, enquanto em São Paulo o celular deve ficar guardado na secretaria. A proposta em Brasília prevê que os alunos guardem os aparelhos na mochila e os professores fiscalizem as salas. No Congresso Nacional está tramitando um projeto de lei que bane os celulares das escolas, desde o ensino infantil até o médio. Em São Paulo, o uso dos celulares está proibido a partir do próximo ano letivo. Contudo, o projeto que está no parlamento é mais flexível em relação ao de São Paulo, sobre o armazenamento dos celulares. Enquanto o projeto do governo Tarcísio é mais duro e obriga os alunos a guardarem os celulares na secretaria ou na diretoria das escolas, já o que tramita no parlamento prevê que os alunos apenas guardem na mochila e que os professores fiscalizem as salas de aula. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados sem dificuldade. A votação teve 45 votos a favor e 14 contrários. Desses contrários, 10 são do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, 2 do União Brasil e 1 do Republicanos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, afirmou que pretende colocar o projeto de lei em votação na próxima semana, a última antes do recesso parlamentar. Deputados ligados ao Escola Sem Partido conseguiram ampliar parte do texto que prevê exceções no uso do celular, liberando um aparelho para atividades pedagógicas com autorização do professor e para estudantes de inclusão ou com necessidades médicas. E veja a seguir, Emmanuel Macron escolheu um político de centro para tentar acalmar a crise política francesa. E você vai ver também, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o líder chinês Xi Jinping para sua posse em janeiro. O ex-secretário de Turismo da Argentina, em visita ao Rio de Janeiro, foi baleado após entrar por engano em uma comunidade dominada por traficantes. Ele estava em um carro acompanhado da esposa e de uma filha, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o teria direcionado para uma comunidade. O ex-secretário de Turismo da cidade argentina de Bariloche, Gaston Fernando Burlon, de 51 anos, foi baleado ao entrar por engano em uma favela no Morro dos Prazeres, localizado no bairro de Santa Teresa, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com as informações, Burlon estava em um carro acompanhado da esposa e da filha, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o direcionou para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. A
vítima foi atingida por 2 disparos de arma de fogo, um na cabeça e outro no tórax. Ele recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros ainda no local e, em seguida, foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde segue internado em estado grave. Em nota, a Polícia Civil do Rio informou que o caso está sendo acompanhado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que já ouviu os familiares da vítima. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, convidou o líder chinês Xi Jinping para sua posse no dia 20 de janeiro do próximo ano. Mas, segundo especialistas em política internacional, a presença do chefe do executivo da China, no entanto, é improvável. Apesar do convite impressionante de Trump ao líder do Partido Comunista Chinês para uma segunda posse, Donald Trump espera transformar isso em uma declaração global. Para os especialistas em políticas internacionais, fazer o líder chinês voar pelo mundo seria um golpe enorme para o presidente eleito. Um fato que tornaria isso politicamente inviável para o líder chinês. Tal visita colocaria o presidente chinês na posição de prestar homenagem a Trump e ao poderio americano, o que entraria em conflito com sua visão para a China assumir um papel legítimo como uma potência global proeminente. Ainda assim, mesmo sem uma resposta favorável, o convite marca um desenvolvimento significativo que lança luz sobre a confiança e ambição do presidente eleito enquanto ele exerce poder antes de seu segundo mandato. Outros convidados, já citados por fontes próximas a Trump, são o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o presidente argentino, Javier Milei. O gabinete do salvadorenho confirmou que recebeu o convite, embora não tenha deixado claro se ele comparecerá. E Emmanuel Macron escolheu um político de centro para tentar acalmar a crise política francesa. Nesta sexta-feira, em Paris, anunciou François Bayrou para suceder Michel Barnier, o mais breve premier desde 1958, que durou apenas 90 dias no cargo. Segundo a imprensa francesa, Macron havia telefonado para François Bayrou para informá-lo de que ele não seria nomeado primeiro-ministro. De acordo com o Le Monde, o escolhido seria Roland Lescure, macronista histórico. O político então seguiu para o Élysée, onde a conversa teria ficado tensa na descrição de interlocutores quando o presidente lhe ofereceu o posto de número 2 do próximo governo. Bayrou não só recusou a oferta, como ameaçou deixar a coalizão de governo. Ele é líder do movimento democrático e aliado de primeira hora do presidente. O novo primeiro-ministro terá a tarefa de conversar com todos os partidos políticos, excluindo a Reunião Nacional e a França Insubmissa, os extremos à direita e à esquerda, a fim de encontrar estabilidade, disseram os assessores de Macron. Nos últimos dias, Macron tentou costurar um pacto de não censura à sua indicação, principalmente com siglas da esquerda. Na quarta-feira, o primeiro secretário do Partido Socialista, Olivier Faure, rejeitou publicamente a opção de Bayrou, pedindo um primeiro-ministro de seu espectro político. Em seu primeiro discurso, Bayrou destacou, abre aspas, todos estão dizendo que precisamos encontrar uma maneira de unir as pessoas em vez de dividi-las. Acho que a reconciliação é necessária. Fecha aspas. Lembrando da figura de Henrique IV, o novo premier tem diversos livros publicados e a biografia Henrique IV, o Rei Livre, é uma de suas obras mais populares. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi eleita pelo terceiro ano consecutivo a mulher mais poderosa do mundo pela revista norte-americana Forbes. Primeira mulher a ocupar o cargo, ela foi reeleita para um segundo mandato de 5 anos em julho deste ano. Ursula von der Leyen foi nomeada presidente da Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, em 2019. Antes, entre 2005 e 2019, ela trabalhou no gabinete da ex-primeira-ministra alemã Angela Merkel, sendo ministra da Defesa. Ao ser reeleita para um segundo mandato no comando do Bloco Europeu, Ursula afirmou que uma de suas tarefas mais importantes na posição será fortalecer a democracia na Europa. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, é a
segunda colocada na lista das 100 mulheres mais poderosas do mundo. Já em terceiro lugar, ficou a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é responsável pela terceira maior economia da União Europeia. A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, foi eleita pela revista Forbes a 18ª mulher mais poderosa do mundo. Única brasileira listada, Tarciana apareceu no ranking pela segunda vez. Em 2023, ela ficou em 24º lugar e foi um dos destaques da edição. Tarciana foi a primeira mulher a assumir, em 2023, a presidência do Banco do Brasil. Antes, supervisionou o escritório de varejo da instituição financeira. Com 215 anos de história, o banco é o mais antigo do país e o segundo maior da América Latina. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ordenou que os militares do país se preparem para permanecer durante o inverno na zona tampão, patrulhada pela ONU, que supostamente vai separar as forças do Estado judeu e sírias nas colinas de Golã. O exército israelense deve passar todo o inverno na zona tampão, que supostamente vai separar as forças do Estado judeu e sírias nas colinas de Golã. Esta é a orientação do Ministério da Defesa de Israel sobre a região patrulhada pelas Nações Unidas entre os dois países. Israel tomou uma parte da zona desmilitarizada patrulhada pela ONU, depois que insurgentes derrubaram Bashar al-Assad no domingo, que estava há 24 anos no poder. Desde a queda do presidente, o governo israelense lançou centenas de bombardeios contra instalações militares sírias, argumentando que procura evitar que caiam nas mãos dos rebeldes. O envio de tropas israelenses para esta zona de contenção coincide com a operação de retirada em curso das forças do país do sul do Líbano, na sequência da trégua com o movimento xiita Hezbollah. O exército israelense continua em guerra com o grupo palestino Hamas em Gaza. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou na quinta que a derrubada do governo de Assad criou um vazio na fronteira de Israel, na zona de amortização. Netanyahu reiterou que o posicionamento de tropas israelenses na região era temporário até o estabelecimento de uma força que poderia garantir o acordo de 1974. O tratado estipulou que as forças de paz da ONU patrulhariam uma faixa para separar os territórios ocupados por Israel dos controlados pelas forças da Síria. Israel tomou parte das colinas de Golã da Síria na Guerra de 1967, confirmando a iniciativa durante outro conflito em 1973. A anexação do território estratégico não é reconhecida pela comunidade internacional, a não ser pelos Estados Unidos. E a seguir, Polícia Federal investiga o prefeito de Duque de Caxias, 12 vereadores e a filha do maior traficante do Rio, Fernandinho Beiramar. E você vai ver também, mulheres que sofrem com diabetes correm um risco maior de perderem gradualmente as habilidades mentais do que os homens. Uma operação da Polícia Federal do Rio de Janeiro investiga o prefeito de Duque de Caxias, 12 vereadores do município e a filha do traficante Fernandinho Beiramar. De acordo com as investigações, o grupo criminoso teria movimentado milhões de reais para financiar ilegalmente campanhas eleitorais. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira uma operação que teve como alvos o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, 12 vereadores do município e Fernanda da Costa, filha do traficante Fernandinho Beiramar. A ação, batizada de Operação Temis, investiga um esquema de compra de votos e lavagem de dinheiro relacionado às eleições municipais na Baixada Fluminense. Foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão em Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu e no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, o grupo teria movimentado milhões de reais para financiar ilegalmente campanhas eleitorais, utilizando empresas contratadas pelo poder público para direcionar recursos ilícitos a candidatos aliados, com o objetivo de consolidar o domínio político na região. Durante a operação, a Polícia Federal apreendeu mais de 2 milhões de reais em dinheiro na casa de Wellington da Rosa, assessor de um deputado estadual e funcionário das prefeituras de São João de Meriti e Miguel Pereira. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de 10 milhões de reais dos investigados.
As investigações começaram em outubro, após a prisão em flagrante de um homem em Duque de Caxias com R$1.900.000 em espécie, suspeito de envolvimento na compra de votos. Os crimes apurados incluem organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. Em nota, Wilson Reis negou as acusações, enquanto Washington Reis, secretário estadual de Transportes e também citado na investigação, afirmou que está à disposição das autoridades. Outros envolvidos ainda não se manifestaram. Para especialistas em segurança pública, a Operação Themis mostra o impacto da corrupção nas eleições e reforça a importância do combate às práticas ilícitas que prejudicam a democracia. Criminosos invadiram o conjunto penal de Eunápolis, no extremo sul do estado da Bahia, na noite desta quinta-feira e conseguiram liberar 16 presos, provocando uma fuga em massa. A Secretaria de Administração Penitenciária do estado da Bahia disse que a fuga dos detentos foi a maior dos últimos anos e a primeira vez que um presídio baiano foi invadido por um grupo armado. Na ação, 8 homens entraram na unidade prisional e trocaram tiros com seguranças. Entre os fugitivos está o chefe de uma facção criminosa. 2 suspeitos de libertar 16 detentos do conjunto penal foram mortos em confronto com a Polícia Civil nesta sexta-feira. Um outro suspeito do crime foi preso. A polícia baiana segue com as buscas para recapturar os fugitivos e prender os outros criminosos responsáveis pela invasão do presídio. Colher a fruta direto do pé é o que muitos agricultores têm apostado nos últimos anos com o turismo rural. Trazer essa experiência para quem vive nas áreas urbanas tem aumentado a renda e também a gama de produtos ofertados pelas famílias. Uma frutinha saborosa que cai muito bem em qualquer hora do dia. A uva está na sua fase de colheita e um casal resolveu aproveitar a curiosidade das pessoas para investir no turismo rural. Como a Evelyn, que todos os anos espera essa data para vir colher os seus cachos e aproveitar o momento. Eu acho muito interessante que aqui eles proporcionam essa experiência da gente vir aqui embaixo do parreiral, colher nossas caixas. A gente fica bem à vontade, tira um monte de fotos, então, criar memórias acho que é o mais legal. E é esse o objetivo da família Matiola quando abre a sua propriedade: proporcionar um momento totalmente diferente na vida de quem visita. Não é só a venda dos produtos, é realmente uma experiência nunca vivida antes. A Tamires e o Samuel são os donos da propriedade, que durante esse período recebe famílias, grupos escolares e visitantes de diversas partes do estado e fora dele, para fazerem a visita e a colheita. Essa ideia surgiu após a primeira vindima do casal, quando a safra foi tão positiva que resolveram continuar investindo. Familiares, amigos e conhecidos começaram a visitar a propriedade e acabou virando um negócio. No início a gente não tinha buscado mercado, né? Até porque a gente não sabia o que ia produzir, porque a videira demora 5 anos para ela se formar. Então a primeira safra ela vai produzir bem pouquinho. E a gente esperava, certo? Vai ser bem pouquinho, a gente come, um pouco a gente presenteia. Mas a primeira safra já deu uma quantidade maior do que a nossa expectativa. Então a gente teve que começar a ofertar para os nossos amigos. E daí os nossos amigos começaram a oferecer para os amigos deles, né? Os amigos dos amigos. E aí a curiosidade, uva aqui na Içara, uma região que não é propícia para uva, a gente pode visitar. Então, naturalmente, nasceu o turismo. Eles começaram a buscar por nós, assim, né? E a gente achou interessante, porque daí a gente pensou assim, a gente sai daqui, vai colher maçã na serra. E é muito legal colher do pé. Então, será que não é uma ideia a gente permitir que colha? Porque a gente começou vendendo só a caixa, a gente colhia e vendia a caixa, né? E assim tá crescendo, no boca a boca, assim, através da pessoa tá convidando, né, um amigo, a família. E não é só o parreiral. A propriedade cresceu e os negócios foram surgindo. Hoje a Tamires vende diversos produtos derivados da uva, além das cestas com produtos agregados da agricultura familiar do município. E também criaram um espaço para receber as visitas com o menu degustação, entre outros preparos que ela mesma faz.
Tudo para incentivar o turismo rural na propriedade e em outras. Esse tipo de negócio vem ganhando força na região e interessados também de outras áreas. É algo que a gente está construindo, a gente está buscando se reunir, né? Então, assim, tem mais pessoas que estão interessadas em abrir a propriedade e eu acho que isso agrega muito, porque mostrar para uma criança da onde vem a fruta, como é que funciona, que tem espaços, né, grandes, que é bom ter contato com a terra, enfim, com a natureza, né? Eu acho que isso vem agregar muito para todos, assim. Eu desejei isso para minha filha, busquei estar aqui para ela ter esse espaço, ter contato com a terra, com as plantas, mas eu desejo que seja o máximo de criança possível. Então, por isso, acho que impulsiona cada vez mais a gente continuar com esse turismo rural para que as crianças possam estar desfrutando também aqui do nosso lar. Enquanto isso, quem pode vem participar desses meses de colheita. Os visitantes compram as frutas na modalidade colha e pague. Tem momentos também de piquenique e várias outras atividades que o casal proporciona aos visitantes, que acabam transformando tudo isso em momentos realmente de criação de memórias. Um simples cafezinho está cada vez mais caro para o brasileiro. O clima não colaborou com a produtividade do grão e com a pouca oferta, os preços foram reajustados. A seca e as altas temperaturas prejudicaram a produção de café e estão deixando a bebida cada vez mais cara. O grão moído teve alta de cerca de 33% no acumulado dos 12 meses até novembro, pelos dados do IPCA. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café, nos supermercados, o pacote de meio quilo está sendo comercializado, em média, a cerca de R$ 24. Em janeiro, o valor era de R$ 17. De acordo com os especialistas do setor, os preços devem se manter elevados, pelo menos até 2026, uma vez que as lavouras podem demorar para se recuperar. Ainda assim, esse cenário vai depender das condições climáticas deste próximo ano. O primeiro semestre deste ano teve períodos longos de altas temperaturas e secas nas regiões produtoras, como Minas Gerais e São Paulo. O clima acabou debilitando a produção. O arábica é a variedade mais produzida no Brasil, bem como a mais consumida. Ela é mais valorizada pelo seu sabor, mas também é mais sensível ao clima. O Vietnã, que é o maior produtor mundial do café robusta, também tem enfrentado prejuízos por causa do clima. Deste modo, não apenas o grão do tipo arábica disparou, mas o robusta também tem batido recordes. As mulheres que sofrem com diabetes e não têm um controle glicêmico adequado correm um risco maior de perder gradualmente as habilidades mentais do que os homens. É o que revelou um estudo realizado com quase 4.000 britânicos. O diabetes é uma doença crônica que ocorre quando o corpo não é capaz de produzir ou utilizar corretamente a insulina. A substância é responsável por manter o controle do açúcar ingerido no sangue. Em excesso, a glicose causa diversas lesões nos vasos sanguíneos, o que aumenta os fatores inflamatórios que impactam os órgãos e aumentam o risco de desenvolver doenças cardiovasculares. No caso do cérebro, as inflamações podem reduzir a quantidade de neurônios, levando à perda gradual de habilidades mentais, como o aprendizado, a memória e o raciocínio. Ao comparar os dados de mais de 4.000 pessoas em 8 anos, os pesquisadores de uma universidade britânica chegaram à conclusão de que as mulheres são mais suscetíveis do que os homens a ter esse declínio cognitivo quando a glicemia não é controlada. A investigação sobre os motivos de diferença entre homens e mulheres ainda está em andamento, mas os pesquisadores reforçam a necessidade de um controle glicêmico adequado para a prevenção. A CBF atualizou nesta sexta-feira o ranking nacional de clubes 2024. A lista leva em consideração o rendimento dos clubes nas competições nas últimas 5 temporadas e as recentes sendo consideradas as mais importantes. O Flamengo segue como líder do ranking. O time carioca, campeão da Copa do Brasil em 2024, soma mais de 16.000 pontos. O São Paulo aparece na segunda posição com quase 15.000 e subiu uma posição em comparação com 2023.
O Palmeiras completa o top 3 com 14.536 pontos, uma posição abaixo em relação ao último ano. Na sequência, vem o Corinthians ocupando a 4ª posição. O Botafogo terminou a temporada na 8ª colocação do ranking. A equipe carioca voltou a ser campeão do Campeonato Brasileiro após 29 anos. Com a conquista, o Glorioso subiu 6 posições na lista. Além de refletir as conquistas dos times nacionais, o ranking também é utilizado para a classificação em torneios como a Copa do Nordeste e a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele serve ainda como critério para a definição dos cabeças de chave nos sorteios da Copa do Brasil. Também serve para definir cotas de premiação. Uma das maiores curiosidades geológicas são as rochas que desafiam a gravidade, dando a impressão de que estão prestes a cair. Agora, além de atrações turísticas, os rochedos também nos ajudam a compreender sobre o risco de terremotos nas regiões. As rochas em equilíbrio precário. São formações geológicas que desafiam a gravidade. Apesar de aparentarem estabilidade, dão a impressão de que irão desmoronar a qualquer momento. Os rochedos são formados ao longo dos anos por fatores como a erosão, os movimentos das placas tectônicas ou até mesmo deslizamentos de terra. Elas são encontradas em diversas áreas montanhosas, principalmente em regiões sujeitas a terremotos. Essas formações geológicas instáveis são, em sua maioria, atrações turísticas devido à sua aparência impressionante e à oportunidade única de aprender sobre sua formação. As rochas, no entanto, não atraem a atenção apenas de turistas. Os sismólogos descobriram que os rochedos podem fornecer dados valiosos sobre a magnitude dos tremores e como o terreno reage aos abalos sísmicos. A queda de uma dessas rochas poderia alertar a necessidade de monitoramento da região, o que ajudaria a prever riscos de grandes abalos, além de melhorar os mapas que servem de base para os planos de desastres e construções civis. E o Jornal das 22 termina aqui. Eu entro de férias a partir de segunda-feira e quem assume a bancada do Jornal das 22 é o jornalista Kleber Werneck. Fiquem com o talento dele. E esta noite desejo uma excelente noite para todos vocês e aproveitem bem o final de semana e fiquem na paz. Tchau!